Direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. A Câmara de Ilhabela cassou hoje de manhã o mandato do prefeito Márcio Tenório. Na sessão que durou 24 horas, os vereadores consideraram que Márcio cometeu irregularidades na contratação de um evento que foi pago, mas que não chegou a ser realizado. 7 dos 9 vereadores votaram a favor da cassação do prefeito e 2 se abstiveram. Com o impeachment de Márcio Tenório, quem passou a assumir oficialmente o comando da cidade é Maria das Graças, que até então era a vice-prefeita de Ilhabela. A Câmara investiga Márcio por improbidade administrativa. A cassação de Márcio veio 2 dias depois dele ter sido afastado da função pública. O afastamento foi resultado de uma outra investigação, dessa vez feita pela Polícia Federal, que aponta Caixa 2 na campanha eleitoral e superfaturamento na contratação de uma empresa de resíduos sólidos. O advogado de Márcio Tenório disse que já tem uma medida judicial tentando suspender a comissão que cassou o mandato do prefeito. Assim que sair essa decisão, eles vão avaliar qual o caminho jurídico. Foi encontrado morto depois de ter sido espancado dentro da casa onde morava, em Atibaia. Ele ainda teve o carro roubado e a casa revirada durante a ação. Uma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no crime. O empresário, de 63 anos, morava nesta casa, no bairro Parque Fernão Dias, em Atibaia. O corpo dele foi encontrado amarrado em cima da cama. Havia sido morta, provavelmente a pauladas. Ele estava amarrado, suas mãos e suas pernas estavam amarradas. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque o carro do empresário havia sido levado pelos bandidos e foi encontrado ontem à tarde em um conjunto habitacional de Bragança Paulista por uma equipe da Guarda Municipal. Um homem de 27 anos foi preso com o carro do empresário. Nós não temos ainda como precisar o que ocorreu, mas tudo leva a crer que a pessoa que foi encontrada com o carro, aquela que foi detida, tenha participação no fato. Vai para a Delegacia de Investigações Gerais da Delegacia Seccional de Bragança para que se esclareça e verifique a participação de outros suspeitos. O Douglas era vizinho da vítima e diz que o viu pela última vez na terça-feira. Cheguei hoje pela manhã e fiquei sabendo aí da notícia que é um amigo, pessoa muito boa, tranquilo, calmo. Nunca vi discussão com ninguém aqui nesses 10 anos que eu estou aqui. A polícia também está procurando outros suspeitos que estavam com o carro da vítima, mas que conseguiram fugir durante a perseguição. O corpo do empresário foi levado para o Instituto Médico Legal de Jundiaí e ainda não há detalhes sobre o velório. A Câmara de Ilhabela cassou hoje de manhã o mandato do prefeito Márcio Tenório. Na sessão que durou 24 horas, os vereadores consideraram que Márcio cometeu irregularidades na contratação de um evento que foi pago, mas que não chegou a ser realizado. 7 dos 9 vereadores votaram a favor da cassação do prefeito e 2 se abstiveram. Com o impeachment de Márcio Tenório, quem passou a assumir oficialmente o comando da cidade é Maria das Graças, que até então era a vice-prefeita de Ilhabela. A Câmara investiga Márcio por improbidade administrativa. A cassação de Márcio veio 2 dias depois dele ter sido afastado da função pública. O afastamento foi resultado de uma outra investigação, dessa vez feita pela Polícia Federal, que aponta Caixa 2 na campanha eleitoral e superfaturamento na contratação de uma empresa de resíduos sólidos. O advogado de Márcio Tenório disse que já tem uma medida judicial tentando suspender a comissão que cassou o mandato do prefeito. Assim que sair essa decisão, eles vão avaliar qual o caminho jurídico. Aperto nas contas, é sempre bom falar de emprego aqui no Link Vanguarda, né, Elisa? Sempre bom, ainda mais fazendo um curso de qualificação de graça, que é importante para o currículo de todo mundo se qualificar e ficar aí melhor para concorrer a uma vaga. Vamos então falar com Vanessa Vantini. Nesse jornal a gente fala sobre tudo, viu? Os repórteres estão aí por dentro de tudo. Hoje é o dia de falar de qualificação, né, Vanessa? Boa tarde. Olá, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos. Uma notícia boa, viu? Porque São José dos Campos, aí nessa área de qualificação para o mercado de trabalho, está com mais de 1.000 vagas disponíveis. Vamos lá, cerca de 700 vagas são para cursos de formação e tem também a possibilidade de participar de palestras. Aí são em torno de 400 vagas e o objetivo realmente é preparar essa mão de obra para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu estou com o responsável aqui do pátio de São José dos Campos, nós estamos no 3º andar, né? Onde funciona o Qualifica São José.
Em torno de que áreas, né, vocês direcionaram essas vagas agora? O programa Qualifica procura contemplar... Evasão do pedágio na Via Dutra. Sabe aquela história? Um carro cola no outro antes da cancela baixar, ele passa aí, não paga. Esse ano, a Via Dutra registrou aumento nas fugas de pedágio e a Praça de Jacareí é uma das mais afetadas com esse tipo de infração. A operação foi na Praça de Pedágio de Jacareí, na pista sentido São Paulo da Dutra. Foi uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra a rodovia. Em 10 minutos, 3 caminhões foram parados e autuados. Esse caminhão, além de evadir o pedágio, também estava com a placa tampada com um papelão e licenciamento atrasado. Esse outro também ocultava a placa, mas de uma forma diferente. O esquema que o motorista desse caminhão utilizava para não pagar o pedágio é bem simples, viu? A placa aqui dele, sai do lugar. Então ele fez um mecanismo, antes de passar no pedágio, ele abaixava a placa e só voltava ela no local depois do pedágio. Neste caso, o motorista também foi multado. Evasão de pedágio é uma infração de trânsito grave, com multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Não demorou muito e logo mais um motorista parado na pista. Esse até pagou o pedágio dessa vez, mas ele estava com essa fita vermelha adesiva na placa. A polícia disse que ele recebeu informação de outros caminhoneiros dessa operação e tentou evitar a fiscalização passando pelas cabines de cobrança manual, mas não teve jeito. Receberam via rádio do sistema dos caminhoneiros a comunicação que estávamos fiscalizando aqui. Ele foi multado pela legibilidade da placa, não pela evasão. Acham que existe alguma facilidade, que nunca vão ser descobertos, alegam sempre que a dificuldade dos gastos que eles têm, tá? Isso quando é só uma infração de trânsito, né? A questão criminal já é outra parte. E tem mais. Durante a abordagem desse motorista, ele foi reconhecido pela polícia. Na semana passada, ele já foi multado pela mesma infração em outro trecho da rodovia Presidente Dutra. Uma equipe de reportagem da TV Diário, afiliada da Rede Globo em Mogi das Cruzes, acompanhava a operação. Ele encobriu a placa de outra forma, abaixando essa parte da frente do caminhão. Em uma semana, 2 multas de trânsito pelo mesmo motivo. Outros motoristas também foram parados na operação. Esse, por exemplo, estava devendo R$ 2.570 em pedágio. Já tinha passado 45 vezes sem pagar. Esse outro, R$ 970 de pedágios não pagos. Esse, mais R$ 900. As pessoas têm a ilusão que às vezes passando pela cabine automática, muito coladinho no veículo, a concessionária não vai vê-lo. Ao contrário, a gente tem diversos dispositivos que conseguem acompanhar toda essa infração. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essas operações surpresas são importantes porque, em alguns casos, a evasão de pedágio pode estar relacionada com um crime. No mês passado, eles fizeram flagrante de um motorista que estava com uma placa clonada e tinha passado mais de 100 vezes no pedágio sem pagar. Iniciou aqui em São José dos Campos o lançamento no sistema nosso de monitoramento de um veículo que estava usando a placa de um outro para evadir pedágio. Então, essa evasão estava associado a ela um crime. Esse crime foi de estelionato e falsificação de elemento identificador veicular. O proprietário do caminhão que estava clonando um outro, ele está preso até hoje por esses crimes. Dados da concessionária mostram que nos primeiros 4 meses desse ano teve aumento nos casos de evasão de pedágio nas praças da Dutra aqui no Vale do Paraíba, em Jacareí e Pinda. Em 2019 foram mais de 32 mil casos. Em 2018, no mesmo período, cerca de 27 mil, um aumento de quase 20%. Além de cometer uma infração de trânsito, tem também uma questão de segurança. Esses motoristas estão colocando em risco a vida de outros. Evadir pedágio na cabine automática é um atentado à vida. Todo mundo está comprometido em um acidente, porque a forma com que fazem isso gera risco para todos. Passe com segurança, trafegue, tenha o seu dia normalizado, mas não cometa esse tipo de infração, porque o risco de acidente é altíssimo. Às vezes o pessoal pensa que é pouco, mas olha só, 32 mil fugas de pedágio na Dutra
este ano só na região do Vale do Paraíba, Jacareí e Pindamonhangaba. Isso dá uma média de quase 300 evasões por dia, Elisa. É muita coisa. E aquele veículo que passou mais de 40 vezes sem pagar pedágio, impressionante. Durante as 2 horas de operação, hoje pela manhã, que você acabou de ver na reportagem, 14 veículos foram multados por questões como licenciamento, evasão, película de vidro que está fora do padrão pedido e também placa encoberta. 3 documentos foram apreendidos nessa ação. E tomara que o pessoal que está assistindo, que faz isso, tenha aprendido a não fazer mais, né, Abranches? A Volkswagen deu férias coletivas para os trabalhadores, por exemplo. Na Volks, essas férias vão até o dia 3 de junho. Nem a empresa e nem o sindicato dos metalúrgicos confirmaram o número de trabalhadores que entraram nessas férias coletivas na última segunda-feira. A Volks disse que o motivo é a queda nas exportações para a Argentina. A montadora emprega 3 mil pessoas na unidade e em Taubaté são produzidos 3 modelos de veículos: Gol, Voyage e o Up. E a Ford encerrou um plano de demissão voluntária, o chamado PDV. 120 pessoas aderiram e foram dispensadas. O programa foi aberto em fevereiro e terminou no dia 30 de abril. A Ford informou que o objetivo do programa foi atingido. A empresa disse ainda que existe um excedente de funcionários e que isso deve ser tratado individualmente com cada trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté disse que o PDV da Ford faz parte de um acordo firmado com a empresa. Lorena vai assumir o cargo de arcebispo de Campinas. A nomeação foi feita pelo Papa Francisco. Dom João Inácio Miller estava em Lorena desde 2014 e tem 59 anos. Ele deve assumir a Arquidiocese de Campinas no 2º semestre. Dom João Inácio é um dos bispos que, por ordem do Vaticano, investigam os casos de abusos sexuais na Igreja Católica. Ainda não existe um novo nome para assumir a Diocese de Lorena. De cuidados que todos devemos ter com fogo dentro de casa. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus, eu tomo um cuidado danado na hora que chego na beira ali do fogão, tudo, mas a pergunta que fica é essa: você já se queimou mexendo no fogão, na churrasqueira do fim de semana? E é muito fácil acontecer isso. Na unidade de queimados da Santa Casa de São José dos Campos, a maior parte dos atendimentos é por causa de acidentes domésticos. E com alguns cuidados bem simples, dá para evitar essas queimaduras. Na casa da Adriana, todos os dias de manhã tem aquele cafezinho feito na hora, com o coador. Ela está tão acostumada que já prepara tudo rapidinho. Só que por um descuido, um dia acabou se queimando com a água quente. Coisa assim, do cotidiano, do dia a dia, que eu faço todo dia. Só que na pressa, na correria, eu fui abrir uma torneira e a outra mão eu esbarrei e aconteceu o acidente. E esse não foi o primeiro acidente dentro de casa. A Adriana já se queimou outras vezes. Já me queimei com panela de pressão, com ferro de passar roupa, que um descuido meu ele caiu no meu braço também. Já me queimei com o cabo da panela, que eu deixo muito quente, assim, fui pegar sem proteção nenhuma e quase caiu da minha mão. Quando o assunto é queimadura, os acidentes domésticos são os mais comuns. Dados da Santa Casa de São José dos Campos, que é referência nesse tipo de atendimento na região, mostram isso. Nos primeiros 4 meses desse ano, o hospital fez 1.227 atendimentos. Desses, 422 foram novos casos. Mais de 70% são queimaduras por líquidos aquecidos, cerca de 14% líquidos inflamáveis e 6% contato com peças quentes. Água, chá, café, que é mais frequente, mas também óleo. O óleo pode também pegar fogo. Ele entra, quando pega fogo, dentro de outra classificação, como de líquidos inflamáveis. Como os acidentes acontecem principalmente dentro de casa, a gente aproveitou aqui a casa da Adriana e a gente está junto com um representante, um tenente do Corpo de Bombeiros, para passar essas orientações. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, principalmente dentro de casa? A cozinha é a área de mais risco da casa, né, onde os acidentes mais ocorrem. Então, tomar cuidado com cortinas, na hora que estiver manuseando o fogão, cuidado com a panela, cuidado para essa panela não entornar sobre a pessoa. Se a panela virar, né, entornar, não tentar segurar ela, deixar ela... Tomar cautela para não se lesionar. E tem mais. Quando for acender a churrasqueira, vai ter que ter muita cautela, observar o que está fazendo, para quando ela conseguir a combustão ali, isso não venha lesionar ela mesma. Outra dica importante é seguir a orientação médica para cuidar das queimaduras. Nada de receitinha caseira. O atendimento inicial, principalmente do líquido aquecido, é você resfriar a área.
mas é em água corrente. E você pode deixar até uns 10 minutos, talvez até 15 minutos, isso alivia a dor também. A Adriana aprendeu a lição e agora está mais atenta a alguns cuidados dentro da casa dela. Na hora de coar o café, por exemplo, na hora de passar roupa, eu presto mais atenção. Na hora de sair de casa, não deixar nada carregando, celular ou computador, nada ligado. Eu acompanhei a entrevista do doutor falando com a Vanessa, ele diz uma coisa interessante também. O pessoal, às vezes, na pressa, no desespero, esquece de colocar água corrente ali para poder não deixar esquentar demais, esfriar. Mas também não deve passar pasta de dente ou manteiga, que é uma coisa que o pessoal passa um creme ali. Ele falou assim que é muito complicado. Com a pele machucada, tirar isso depois, quando é levada para o hospital, com a pele queimada, é complicado. Água corrente sempre. A gente perguntou na rede social, e aí, você já se queimou na cozinha? Você é daqueles que tem pânico da panela de pressão? O que teve de comentário, principalmente de relatos, a gente até quase perdeu as contas. Aqui, a Érica Andrade, de Taubaté, várias vezes respondeu ela quanto a se queimar. Eu tenho fogão de 5 bocas e uso todas de uma vez. Tem gente que assim vai cozinhar, põe tudo em panela diferente. Sempre encosto aqui, ó, ali, frigideira, panela de pressão, mas faz parte. Para a Érica, faz parte. Algumas recomendações em relação a isso também, o pessoal costuma fazer assim, quando tem criança em casa, dá preferência para usar as bocas de fundo do fogão, para evitar que a criança tenha acesso ao esbarrar na panela, como a gente viu na reportagem. A criança é curiosa, não Vamos tem ver a noção Rosimeire do perigo. Marcos, de Jacareí, falou, minha filha, quando tinha 3 anos, entrou na cozinha com a bicicleta e derrubou uma panela fervendo. Então, ela diz aqui, ó, agradeço muitos cuidados dos hospitais que atenderam ela, em especial o setor de queimados de São José dos Campos, da Santa Casa, que deu andamento no tratamento e nas cirurgias que ela precisou. Foi feio, então. Olha o perigo, cirurgias, a criança entrou com bicicleta. A criança não tem essa noção do perigo. Tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente tem participação também do litoral, Geis Alves de Ubatuba. A gente se queixa, a gente se corta, passa um calor do cão, mas a paixão pela cozinha só aumenta. Amo cozinha. Muito bem, Geisa. Ame a cozinha e ajude a pessoa a ficar bem atento, tomar cuidado para evitar outras complicações. Só que, por último, a gente falou da panela de pressão. A Valesca Campos de Guará falou que a mãe dela, a Cida, tem um horror à panela de pressão, não sai correndo. E diz igual, ela prefere cozinhar o feijão na panela normal, que leva uma eternidade, mas ela não tem que ficar do ladinho da panela de pressão. Enfim, obrigada você que mandou mensagem. Muito bom mostrar vocês aqui. Quantas pessoas têm recados a dar em relação às queimaduras dentro de casa? O Centro de Animais Sinantrópicos da Prefeitura de Taubaté, que é aquele centro que faz combate a pragas, por exemplo, foi invadido nessa madrugada. E sabe o que os bandidos levaram, gente? 2 nebulizadores usados nas ações de combate à dengue. Agora a Prefeitura pede à população que ajude e passe informações para a polícia para localizar esses equipamentos que são fundamentais na eliminação do mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya. Olha só isso. A gente que é vítima de algum furto ou assalto sempre fica indignado por levarem alguma coisa da gente. Agora, levar um nebulizador usado para combater a dengue é demais, né? Então, entre em contato com a polícia, denuncie para que esses equipamentos sejam recuperados e o combate à dengue volte ao mais rápido possível, até porque a gente tem noticiado bastante, a dengue voltou com força em toda a região e é demais, levar um nebulizador para combater mosquito é complicado. Moradores de Natividade da Serra estão sem água. Eles reclamam que desde terça-feira a água não tem chegado nas casas. Dá uma olhada no vídeo que a Gabriela fez hoje de manhã e mandou pra gente. Aí, ó, gente, pia cheia, ó, cadê a água, ó? Nada da água. Aí, ó, roupa pra lavar, não temos água, ó. A Prefeitura de Natividade da Serra explicou que uma tubulação da rede que abastece a cidade se rompeu na terça-feira. Os reparos estão sendo feitos e a previsão é de que o problema seja resolvido até às 8 horas da noite de hoje. Apesar dessa falta de água, segundo a Prefeitura, nenhum serviço foi interrompido em Natividade. Vejam essa imagem. Eu não sei se você gosta de café, gosta desse chocolate aqui em volta, mas vamos combinar que essa imagem é bonita demais, não acha? E para quem gosta de café, esse momentinho aqui no dia é sagrado. Em São José dos Campos, algumas cafeterias estão investindo em espaços para arte nesses ambientes.
Quando Wagner pensou em abrir um negócio, ele queria mais que uma cafeteria. Queria um lugar para divulgar arte e também uma de suas paixões, a arqueologia. Quem entra aqui encontra o espaço para tomar aquele café e o principal, uma galeria. A ideia é ter a cada 2 meses uma exposição diferente, com artistas da região. O café tem a ver com arte, tem a ver com patrimônio. Eu acho que a culinária é a arte em si. Isabela já tinha um café quando decidiu apostar nessa mistura, café com arte. A ideia é proporcionar experiências. Então é um momento de encontro, como toda cafeteria, mas é um momento também de cutucar os sentidos humanos, né? O olfato do café, o visual com a arte. As paredes estão cobertas de pinturas. São cerca de 100 obras de 11 artistas. A galeria é permanente. Tudo que está exposto está também à venda. E para quem não pode gastar muito com uma obra de arte, pode levar para casa a versão impressa. Para quem gosta de arte, poder levar alguma coisa para casa. E a gente tem artistas de várias gerações, diria até históricos, que frequentaram a Academia de Belas Artes de São José, coisa que pouca gente sabe que até existiu. O café aqui também é uma obra de arte. O Anderson trabalha com 18 tipos de café, 6 métodos de extração e cada um é uma experiência diferente. Quantidade de grãos, moagem, temperatura da água, tudo interfere no sabor. E ele faz questão de conversar com os clientes para saber o que cada um quer. Eu gosto de falar bastante, então se a pessoa tiver com tempo para ouvir, a gente tem sempre um bate-papo interessante. Eu costumo dizer que o café ele é especial desde do grão até o momento de beber, que é sempre um momento especial. Né? A gente conhece assim, só o quê? Café coado e expresso, basicamente. E ele não, ele tem várias maquininhas diferentes, achei ele bem legal. Prestigiar a arte local, acho que é importante. Café é uma arte, né, Elisa? É uma arte. É uma combinada com a arte ali. Claro, então, você toma um cafezinho, já vê a arte pelas paredes. Muito e eu fico pensando, tomara que a gente veja cada vez mais lugares como esse, espalhados aí pela cidade, em todos os cantinhos, para a gente degustar um cafezinho bom e também